Muito bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você ouvirá este vídeo. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade, o privilégio de vir aqui trazer uma mensagem de um grande personagem bíblico, mas que talvez seja pouco conhecido dos não crentes, né? Dos não cristãos. Esse personagem, esse homem de Deus chamado Jó. Amém? Então, a Bíblia reservou todo um livro para falar da vida desse homem, do que lhe aconteceu, de como ele reagiu a esses acontecimentos e que ficam como exemplos. Amém? Eu considero o Jó, o que ele passou, o seu comportamento, um dos maiores atos de fé da Bíblia. Poucos atos de fé na Bíblia se comparam ao de Jó. Um homem extremamente confiante em Deus. Embora ele nunca tenha visto com os olhos, né? Ele nunca tinha visto Deus com os olhos. Assim é hoje, né? Conosco. Mas Jó tinha uma fé imensurável. E aqui no decorrer do estudo nós veremos isso. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, pessoal. Tá? Como eu costumo dizer, eu não tenho pressa de falar das coisas concernentes a Deus, porque é para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então vamos lá? Convido vocês então a abrir a Bíblia, quem tem a Bíblia, quem gosta de acompanhar pela Bíblia, o livro de Jó, né? No capítulo 1 começa assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí vem descrevendo toda a fortuna. Este homem era o mais rico do Oriente, tá, pessoal? Jó era descrito pela Bíblia como o homem na sua época mais rico. Mas nem por isso ele era um homem ímpio. Pelo contrário. Jó era tão temente a Deus, Jó era tão dedicado à sua família. Aquele tempo ainda se exigia o sacrifício, né? Que Cristo não havia vindo ao mundo. Jó sacrificava por si, pelos seus pecados, pelo da sua esposa e pelos dos seus filhos também. Porque ele falava assim: vai que meus filhos têm cometido pecados ocultos, né? E ele, preventivamente, digamos assim, ele sacrificava a Deus, né? Ele ofertava a Deus, não por obrigação. Aí muitos vão dizer assim: ah, mas ele era rico. Realmente. Mas nós sabemos que o normal é que quanto mais a pessoa é rica, mais ela é avarenta. Na minha experiência de vida, eu observo isso. E o irmão, a irmã, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, há de concordar. Não podemos generalizar, nunca é 100% das coisas que a gente falamos, mas eu digo da maioria, né? Então, aqui a partir do capítulo 6, diz assim: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também Satanás veio entre eles. Pessoal, vamos esclarecer uma coisa. Deus realmente só tem um filho, né? É o unigênito do Pai. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Amém? Mas a Bíblia, quando ela se refere aos filhos de Deus, ela está se referindo a anjos, né? A seres celestiais. Tanto é que quando se escreve aqui filhos de Deus, está em letra minúscula, filhos. São criaturas celestiais que iam ter com Deus em determinado momento. A Bíblia não explica o porquê, nem para quê, só está narrando isso. Satanás também foi autorizado lá a falar com Deus.
E disse o Senhor a Satanás: Consideraste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem, sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal? Então Deus já sabia o que Satanás tinha em mente, porque Deus é onipotente. Satanás não é onipotente. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, né? Deus tem consciência de todas as coisas. Então ele já sabia o que Satanás estava pensando. E ele vai lá e dá tipo uma alfinetada em Satanás. Você está vendo o que é ter fé em mim, Satanás? É isso aí, ó, o grande exemplo, Jó. E Deus se refere assim em toda a terra. Então Jó era um homem realmente especial. Não por ele ser rico. Não por ele ser rico. Deus não menciona a sua riqueza. Deus menciona a sua fé, a sua retidão, a sua generosidade. Aí Satanás responde, né, como muitos de nós muitas vezes respondemos: Porventura não o cercaste tu de bens e a ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de sua mão abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas, porém, estende a sua mão e toca-lhe em tudo o que tem e verás se não amaldiçoa na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo o que tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então sucedeu um dia, preste atenção, pessoal, preste atenção o que vai acontecer com Jó. Um homem íntegro, um homem que está ali em comunhão com Deus, um homem que está sacrificando a Deus, um homem que está ofertando a Deus, um homem que está em constante oração a Deus, né? Em que seus filhos e suas filhas, Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, comiam, bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito mais velho, né? Que o mensageiro veio a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a ele, e deram sobre ele os sabeus, e tomaram e aos moços feriam o fio da espada. Estando ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e ardeu entre as ovelhas, entre os moços, e consumiu-os. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenamos cadê os 3 bandas sobre os camelos tomaram, e aos moços feriram. Estando ainda falando, veio outro e disse: Estando teus filhos. Então Jó, até o versículo 17, ele veio recebendo uma paulada na cabeça atrás da outra. Mas até então Satanás estava tocando nos seus bens materiais e na vida dos seus servos, né? Que é uma grande tristeza também. Que Jó, com certeza, deveria ser um senhor muito amoroso com seus servos, né? Com seus empregados, com as pessoas que cuidavam dos seus bens. Então ainda Jó não teve nem tempo assim de estar respirando, né? Digamos assim. E no 18 vem a verdadeira paulada na cabeça. Eu não consigo imaginar o que esse homem sentiu. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo em vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. E caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei, tão somente para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Eu vou ler de novo, pessoal, o que Jó fez. Toda vez que eu leio isso aqui, me dá vontade de chorar, né? Tamanho foi o estrago que Satanás fez na vida de Jó. Então Jó, notamos que Jó não fala nada. Se levanta, rasgou o seu manto, era um sinal de adoração a Deus. Era um sinal de total submissão, de total... A pessoa estava ali clamando a Deus, né? Então ele rasgava seu manto
Ele raspa a sua cabeça, como se fizesse um voto, como se quisesse se purificar de alguma coisa, e ele lança-se em terra e adorou a Deus. Amém? E disse, aí ele fala, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Existe até um louvor, né, baseado nesse versículo bíblico. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Toda vez que eu ouço esse versículo bíblico, eu lembro da história de Jó. Então até aqui nós apresentamos esse personagem bíblico, nós apresentamos qual era a conduta de vida e como isto veio acontecer na vida de Jó. Ora, Satanás, ele não manda seus diabos, seus demônios, ir atrás daquele que está em pecado não, pessoal. Porque aquele que está em pecado, Satanás sabe que se aquela pessoa morrer ali, vai para o inferno, a princípio. Satanás está preocupado com quem está certo. Certo que eu falo que ninguém é perfeito, tá, pessoal? Não tenha isso em mente, não é isso que eu estou falando. Todos somos pecadores. Jó também era pecador. Mas tem pessoas que incomodam Satanás. Por quê? Tem pessoas que mantêm a sua fé firme e forte ali no Senhor, não importando as circunstâncias. Não importa se está empregado, não importa se está com saúde, não importa se está com dinheiro, não importa se tem comida. Não importa se a morte bateu na sua porta, mas essa pessoa está com Deus. Essa pessoa é fiel até o fim. Assim foi Jesus Cristo, até na sua morte, até na sua terrível morte de cruz, Jesus foi fiel. E muitas vezes nós nos perguntamos por que tem acontecido essa desgraça na minha vida. Porque Deus permitiu. Eu oro todo dia, eu vou à igreja, eu estou certo, eu não tenho cometido pecado. E este câncer, esta morte, esta falência veio bater a minha porta. Muitas vezes nós nos questionamos o porquê ou para que isso. Ora, olha a resposta de Jó, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome de Deus, o nome do Senhor. Oh, glória! Que fé tremenda, que fé maravilhosa, que exemplo que deixa esse homem para nós. Muitas vezes, se formos comparar nossos problemas com o de Jó, né, se tornam, claro, nossos problemas também doem, mas se tornam tão pequenos, se tornam às vezes até ridículos. Porque às vezes por 1% disso aqui nós estamos gritando, né? Por 1% disso aqui as pessoas estão abandonando a igreja, blasfemando de Deus, perdendo totalmente sua fé em Deus. Aí no versículo 2 diz assim, a cruel aflição de Jó. E tem mais, tá, pessoal? Isso foi só o começo. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também Satanás veio entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, eu rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, consideraste também não meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.
Porém, estende sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na sua mão, porém guarda sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, preste atenção, pessoal, preste muita atenção no que vai acontecer aqui nesse pedacinho da Bíblia aqui. Sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quem era essa mulher de Jó? Eu não sei, eu não conheço. A Bíblia não fala muito dela, né? A Bíblia só fala aqui, só menciona aqui. Ela só tem essa infeliz passagem aqui. Será que essa mulher foi possuída por Satanás? Ou por um dos seus demônios? Possivelmente sim, talvez não. Porque isso é uma reação às vezes humana, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas parece mais o quê? Parece mais o próprio Satanás falando para Jó. Satanás queria destruir a alma de Jó. Satanás não estava satisfeito. Mas Jó, ainda com toda aquela dor emocional, física, né? Uma dor que não tem como se medir ou calcular. Ele vira para sua mulher e fala, como qualquer doido assim fala você, né? Eu recebi o bem e agora não posso receber o mal, né? E ele continua fiel a Deus. E vendo de longe os seus não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram e rasgaram cada um o seu manto. Porque aqui no versículo 11, 3 amigos de Jó, né, diz assim, ouvindo, pois 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade o Suíta, Sofá o Naamita, e concertaram juntamente de virem condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se de longe seus olhos, não o reconheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre sua cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Pessoal, até aqui esses homens acertaram. Por quê? A Bíblia nos diz que quando a gente for na presença de alguém que está em grande sofrimento, muitas vezes é melhor ficar calado do que abrir a boca e falar besteira. Amém? Aí diz aqui, depois disso, no capítulo 3, né? Aí Jó abriu sua boca e amaldiçoou o seu dia. Então Jó começa a desabafar, mas em momento algum ele reclama de Deus. Amém? Então esses amigos de Jó, né, olhando ao longe, eles sofrem um baque, né? Eles têm uma surpresa desagradável, né? Jó possivelmente devia ser um homem saudável, né? E de repente eles verem ali um homem totalmente coberto de chagas, de feridas, em pele e osso, né? Porque a pessoa quando adoece dessa forma para de comer, para de se alimentar, sujo de cinza, de pó de terra. E esses amigos então ficam ali 7 dias e 7 noites consolando Jó. E Jó
ele fala, desabafa no capítulo 4 a repreensão de Elifaz, que é um dos amigos dele. Aí depois Jó justifica sua queixa. E aqui vem todo uma conversa de Jó com esses 3 amigos, sendo que tinha um outro homem, só que esse homem, um jovem, que fica quieto, ele só fala lá no final. Foi o único que falou com sabedoria, né? Eu quero convidar vocês, eu estou folheando aqui a Bíblia Sagrada, né? Nós vamos lá para o final do livro de Jó, que tem exatamente aí, pessoal, 42 capítulos, tá? Não vou ler tudo, né? Não vou ler o diálogos de Jó com os amigos, não. Até aqui você deu para entender o que aconteceu na vida de Jó e o porquê aconteceu. Amém? Eu não tenho dúvida de que Deus deixou isso aí para que servisse de exemplo, de consolo para nós hoje em dia. Quantas mães, quantos pais, quantos avós têm perdido filhos, filhas, netos? Quantos amigos temos perdido ao longo da nossa vida, entes queridos, mãe, pai, né? E muitas vezes ficamos sem resposta. Por quê? Nós vemos diariamente famílias que são perdidas, às vezes, muitas vezes, num acidente de carro, onde 90% da família ali é morta, ou num avião. E quem sobrevive fica sem a resposta. Por que Deus fez isso? Jó em momento algum perguntou por que Deus fez isso comigo. Mas ele sabia o quê? Que Deus está no controle e que Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Aquilo não era por acaso. Jó sabia, Jó acreditava nisso. Na verdade, eu convido vocês a ir lá para o capítulo 42, né? Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: pensei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pôde ser impedido. Porque Deus aparece a Jó lá no final, tá, pessoal? Eu vou ler só um pedacinho aqui do versículo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem quer repreender a Deus, responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderei eu, a minha boca ponho na minha boca, a minha mão ponho na minha boca. Já uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: ora, pois, cinge os teus lombos como varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me ensina. Porventura também fareis tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tem braço como Deus, ou pode trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, com excelência e alteza, e veste-se de majestade e de glória. Ou seja, Deus vai ensinando a Jó que ele é Deus e que Jó é um homem, é criatura sua, né? E Deus vai falando, né? Vai ensinando Jó. Então, no capítulo 42, Jó humilha-se perante Deus, rende-lhe glória, né? Então ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu as não conhecia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora
te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita. Então Deus ele se iria contra esses 3 amigos de Jó, né? Ele diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Aí ele fala assim: tomai 7 bezerros, então, para fazer um sacrifício para apagar os seus pecados. E os homens temeram. E Jó, ele fala assim: ore por seus amigos, né? Para que os seus pecados sejam apagados. E Jó vai lá, faz o sacrifício e ora. E Deus perdoa aqueles amigos que, embora fossem bem intencionados, acabaram ali falando besteira. E diz assim, lá no versículo 10 do capítulo 42, Deus prospera Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto antes possuía. Ou seja, exatamente no momento em que Jó, embora ele, né, tenha passado por tudo aquilo, né, por tantos dias naquele sofrimento, e tendo que escutar 3 amigos ainda ali debatendo com eles, né, falando coisas que não eram sábias, ele vai lá e ora por seus amigos para que não perecesse. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e tudo quanto antes o conheceram. Comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor ao último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil. Aí aqui vai dizer, se você for lá no início, aqui diz assim, porque teve 14 mil ovelhas. Lá no começo ele tinha 7 mil. 6 mil camelos. Lá no começo ele tinha 3 mil. Então, Deus duplicou tudo aquilo que Jó tinha. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, até os filhos Deus restaurou a Jó. Claro que não eram os mesmos filhos. Mas Jó veio ainda ter mais 10 filhos. E diz assim, ó: em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, depois de todas as aflições, ele viu o filho dos seus filhos até a 4ª geração. Amém? Ele foi mais do que bisavô, né? Foi tetravô. Então, depois do que aconteceu, a Bíblia não fala quantos anos Jó tinha, mas depois do acontecimento ele ainda vive mais 140 anos. Então Jó se aproximou aí dos 200 anos de vida, talvez, né? Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Uma história linda, uma história de superação, uma história, sim, que começa aqui uma tristeza terrível. Quando você começa a ler o livro de Jó, você é impactado por tudo aquilo que está acontecendo e você não entende. Quando você conhece a história de Jó pela primeira vez, é como se tivesse, né, você tivesse ali vivendo aquela situação e você não entende o porquê daquilo, né? Lá no final, né, a Bíblia diz que o Senhor o enviou o mal. Não, o Senhor não enviou o mal, mas o Senhor permitiu que Satanás enviasse o mal. Para quê? Foi como eu falei. Porque Deus não precisava testar Jó, porque Deus conhece o nosso coração. Deus não precisa testar você. Ele sabe até onde você vai aguentar. Mas no caso de Jó, foi um caso especial. Jó era um homem especial? Era um homem especial. Jó foi testado até o seu limite,
para que fosse registrado em um livro. E hoje, depois de milhares de anos, as pessoas ainda falam desse homem chamado Jó. Deveriam falar mais, né? Observo que nas igrejas, muitas vezes as pessoas não pregam muito sobre Jó. Eu lembro que minha avó e minha mãe sempre diziam: tem que ter paciência de Jó. E eu não entendia o que elas estavam falando. Quem é Jó? Por que essa paciência de Jó, né? Então a minha mãe e minha avó estavam querendo dizer, embora minha avó era analfabeta, minha mãe sabia ler e escrever, né? Só não estudaram, mas conheciam um pedaço da mensagem de Jó, possivelmente dentro da igreja. Então existia esse ditado, né? Hoje em dia quase não se fala mais, né? Paciência de Jó. Por quê? Em toda a Bíblia você não vê, você vê, claro, você vê situações super difíceis, né, que os homens de Deus enfrentaram, mas a de Jó, eu humildemente coloco entre as 10, porque você perder um filho é terrível. Você perder 10 filhos de uma vez, todos os seus filhos, talvez outro homem ou outra mulher, né, se ele fosse mulher, se fosse mãe no caso, talvez ele enlouqueceria. Porque a mulher dele dá a entender isso, que a mulher dele perde totalmente a fé em Deus. Porque se ela está incentivando ele a blasfemar de Deus, é porque ela blasfemara. A Bíblia não fala isso, pessoal, mas eu estou cogitando. Porque se você está instigando alguém a fazer aquilo ali, é porque você pensa aquilo ali que você está falando. Mas esta é uma das mensagens que o livro vem trazendo. Não dê ouvidos para quem está querendo te afastar de Deus. Seja o desemprego, seja a tua esposa, seja o teu filho, seja o teu avô, seja o teu amigo, seja o vício, não dê ouvido. Enfrente a situação, tenha a paciência de Jó, tenha a fé de Jó, tenha o amor a Deus de Jó. Este grande homem de Deus que deixou um grande exemplo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Que Deus abençoe sua casa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se alguém da sua família está passando algum problema de natureza grave, porque é normal. É normal nesse mundo nós vamos enfrentar o dia mau. A Bíblia fala isso. Chegará o dia mau. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Tem pessoas que passam por essa vida, de repente sofrem um infarto fulminante e às vezes não passou por aqueles dias maus, mas o normal do ser humano é passar pela tribulação, seja direta ou indiretamente. Porque quando um ente querido, um amigo nosso, está como Jó, irreconhecível, de tanta paulada da vida, digamos assim, tantas coisas ruins acontecendo na vida dele, nós sofremos também. Às vezes sofremos até mais, né? Eu tive uma irmã que aos 43 anos teve um câncer. Quando ela descobriu, já estava terminal. E ela se foi assim com uns 3 meses. Era uma serva de Deus. Eu não vi um dia minha irmã reclamar. Eu nunca vi ela se queixar. Que Deus a tenha. Eu tenho certeza. Eu não duvido um segundo da minha vida que minha irmã está com Deus. Minha irmã foi fiel até o fim. Quis ficar em casa. Quis perecer em casa. E assim foi. Até o seu último suspiro. Que Deus a tenha. E assim, pessoal, essa é a história de Jó. Espero que você tenha gostado da mensagem. Eu não sei se quem vai ouvir, onde vai ouvir, quando vai ouvir. Mas tenha uma certeza dentro do seu coração. Deus está no controle. E Deus vai te exaltar. Deus vai multiplicar na sua vida. Por 2, por 7, por 10, por 100, por 1000.
porque Ele fez e está fazendo na minha vida. E como Jó disse, se você perder alguma coisa, se eu perder, quando eu perco alguma coisa, eu lembro sempre desse versículo bíblico. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O importante para nós não é essa vida, é a que virá, é a eternidade, onde você quer passar a eternidade. Jó com certeza está lá no céu com Deus, por ter sido fiel, por não ter blasfemado. Amém? Até aqui, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tenha um ótimo final de semana. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.